Graça e paz, amados irmãos. Hoje é sábado, 2 de maio de 2020. O nosso texto base de hoje é Números, capítulo 13, 25 e até o final do capítulo. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos no dia de hoje é a diferença entre a visão otimista e a visão pessimista. O texto ele está dentro do contexto onde que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Pegou um representante de cada tribo de Israel e os enviou. Ao passo de 40 dias eles retornaram e trouxeram um relatório. Desses 12 espias, 10 tiveram uma visão pessimista e começaram a difamar a terra. Que a terra o povo era muito forte, eram gigantes, que o povo de Israel não conseguiria conquistar, que era impossível, e começou a reclamar e desanimou o povo. E o povo chegou ao ponto de se rebelar contra a autoridade e a liderança de Moisés, a ponto até de tirar a vida de Moisés e retornar ao Egito. Ao passo que havia outros dois espias, esse Josué e Caleb, que tiveram a visão otimista e disseram bem da terra. Ou seja, disseram que a terra era boa, era a terra que emana leite e mel, no sentido de que era próspera, era fecunda, era uma terra boa para se plantar, se morar. E eles tinham a confiança de que Deus iria vencer. Iria dar a eles aquela herança, daria uma vitória. Então eles tentaram animar o povo. Eles ignoraram as dificuldades? Não. Os espias não falaram mentira, o Josué e Caleb. Eles disseram, eles concordaram com todas as dificuldades no sentido das gigantes, mas eles tinham uma visão otimista, eles viram o lado positivo, eles viram que a terra era boa, que a promessa de Deus era boa, que a terra era boa e que a promessa de Deus em conquistar a terra, aquela terra e dar aquela terra em possessão seria alcançada pelo povo de Israel. Eles confiaram em Deus, eles tiveram uma visão positiva. Já os outros 10 tiveram a visão negativa. A visão positiva e a visão otimista não é uma visão que ignora a realidade dos fatos. É isso que eu quero trazer aqui para os irmãos no dia de hoje. Eu estou vendo muitas pessoas preocupadas, com medo, assustadas e frisando muito o número de mortes pelo coronavírus no Brasil na data de hoje. Eu só quero trazer alguns números aqui, meus irmãos, que eu olhei aqui hoje. Nós temos no Brasil hoje, 2 de maio de 2020, nós temos 96 mil casos confirmados no Brasil. Só que esses 96 mil casos confirmados são aqueles casos que as pessoas procuraram atendimento e fizeram os exames. E os exames deram positivo. Esses números não estão contabilizados os casos que as pessoas estão com coronavírus e ainda não sabem, não apresentaram ainda os sintomas. Não estão computados nesses 96 mil os que já tiveram, já foram até curados e nem sabem, que são os assintomáticos, ou seja, os que não apresentam sintomas, principalmente crianças, adolescentes e jovens. E há aqueles também que tiveram o coronavírus e, no entanto, muitas vezes com medo de procurar o atendimento, ficaram resguardados em casa tratando com os sintomas como se fosse um resfriado, uma gripe comum. Inclusive, eu estou falando isso com muita certeza, porque eu conheço pessoas que pegaram uma gripe e falaram assim, eu não vou lá fazer o exame porque vai que eu estou com corona, e não foram fazer mesmo. Recuperaram, se curaram sem fazer os exames. Pois bem, então esse número de 96 mil pode ser muito mais. Pode ser muito maior. Mas o que eu quero frisar é que nós estamos olhando o número de recuperados, curados.
Desses 96 mil que foram lá e fizeram o exame, 40 mil já se recuperaram. Quase a metade. Por que nós não olhamos isso? Porque nós damos valor mais aos 6.700 mortos do que os que foram curados. Por que não olhar por um lado otimista da coisa? Eu não estou aqui de forma alguma, sendo insensível com a perda daqueles que vieram a óbito por conta dessa enfermidade. O que eu quero mostrar é que há sempre uma esperança de cura. Olha o grande número de recuperados no nosso país dessa enfermidade. E se nós olharmos a nível mundial, são 3.400.000 contaminados pelo coronavírus. E desses, mais de 1 milhão já foram curados no mundo. Ou seja, quase, mais ou menos aí 35% da população mundial que foi contaminada, aqueles que foram contaminados a nível mundial, foram curados. Nós precisamos aprender a ter uma visão otimista das coisas. E a visão otimista é aquela que crê e confia em Deus. Sabe que Deus está no controle. Josué e Caleb, eles não disseram, não tem gigante, não tem dificuldade, a gente vai entrar lá e vai conquistar tudo numa boa. Não, eles disseram, subamos, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos fazer possuir aquela terra. E a palavra que eu quero trazer para você nesse dia é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem demonstrado misericórdia e muitos estão sendo curados. Maior e bem maior é o número de curados do que o número de mortos. Que você tenha a visão otimista, a visão que olha para Deus. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Tenha uma boa noite.